Temos notícias de última hora sobre a guerra dos Estados Unidos com o Irã. A Marinha Americana acabou de anunciar que vai retomar a escolta de navios pelo Estreito de Hormuz. Ainda não está claro se isso significa uma escolta física ou apenas orientação sobre as rotas a seguir. Há indícios de que eles podem, de fato, estar escoltando embarcações na região. Segundo o comunicado, os Estados Unidos reativaram o chamado Projeto Liberdade, uma iniciativa anterior para guiar navios por esse corredor marítimo estratégico. Um porta-voz informou que a Marinha pretende ajudar cerca de uma dúzia de embarcações, incluindo superpetroleiros e navios cargueiros, a atravessar essas rotas marítimas. Agora, tudo isso acontece no momento em que supostamente estamos nas etapas finais de um acordo negociado. O presidente Trump disse no fim de semana que já estamos 95% do caminho. E agora, de repente, estamos tentando reiniciar o Projeto Liberdade, que é voltado para o lado iraniano. Ou seja, nem perto de um acordo a gente está. Então vamos tentar entender o que tudo isso significa. E hoje a gente tem a sorte de receber de volta no programa o coronel Douglas Macgregor, analista de defesa e política externa, ex-assessor do secretário de defesa e veterano de combate altamente condecorado. Doug, é sempre um prazer ter você de volta ao programa. Mas olha, que jeito de começar, hein? Já chega com um choque desses logo de cara. Olha, a gente precisa entender o que está acontecendo de fato, o que isso realmente é, e não só o que a gente imagina que seja. Deixa eu deixar claro. Será que estamos apenas transmitindo instruções por rádio para navios que já pagaram a taxa e estão saindo do estreito com permissão dos iranianos? Me parece que esse pode muito bem ser o caso desse superpetroleiro grego. Mas a verdade é que a gente não sabe. Eles têm 2 milhões de barris de petróleo bruto, tudo bem. Dizem que vão ser escoltados pelos Estados Unidos, mas na verdade o termo usado é guiados, escoltados, enquanto cruzavam a passagem perto da costa de Omã. Isso significa que o navio já saiu do estreito. Então, na prática, não estamos escoltando ninguém dentro do estreito. A gente está só mandando instruções por rádio para os navios que já passaram pelo estreito. Agora é disso que estamos falando? Porque se for, não é lá um grande feito. Quer dizer, basicamente você está dizendo, tudo bem, a gente vai ajudar a guiar vocês depois que saírem do estreito. Muito obrigado pela cooperação. Talvez esse seja um lado da história. Por outro lado, se o que estamos dizendo ao mundo é que agora vamos entrar no estreito, sinalizar diretamente para vários navios quem vem em seguida e seguir com eles atrás da gente, que é o que normalmente significa escoltar, então acho que estamos recomeçando a guerra, porque tenho certeza de que os iranianos vão afundar os navios. Então, afinal, o que é? Você tem alguma ideia, Dan? Eu não sei qual dessas versões é a certa. Literalmente, isso acabou de sair, momentos antes de entrarmos no ar. E aquele pequeno trecho que mostramos para você, do Wall Street Journal, é tudo o que foi publicado até agora. Isso surgiu completamente do nada. Ninguém no governo vinha falando sobre esse assunto há pelo menos uma semana. E aí, de repente, soltam isso para todo mundo, numa manhã de terça-feira. É algo bem curioso. Mas sabe, Doug, para mim isso é só mais uma prova desse jeito totalmente desconexo, quase improvisado, com que estamos lidando com toda essa guerra, com a negociação e tudo mais. O presidente Trump disse, acho que foi no domingo ou na segunda, que o acordo já estava 95% concluído. Parece que está tudo quase pronto, só falta um pouquinho de coisa. Aí do nada, ele vira e diz, aliás, ontem à noite, toda poeira nuclear tem que ser entregue pra gente imediatamente, sem poeira, sem liberação de dinheiro. E agora esse tal de Projeto Liberdade vai ser reiniciado aqui. Enquanto isso, a gente está tentando avançar nas negociações. Eu vou te mostrar o que o secretário de Estado Rubio e também o lado iraniano disseram aqui num instante. Mas sério, como é que dá para acompanhar tudo isso? Parece que tem alguém jogando dardos na parede para ver o que acerta.
Olha, eu acho que estou começando a desenvolver um caso agudo de esquizofrenia, o que de certa forma ajuda, porque é o único jeito de acompanhar o Donald Trump. Ele se contorce todo, como um pretzel, depois pula dentro de uma caixa, fecha a tampa e de repente diz que resolveu o problema e que a paz está se espalhando por aí. Sabe, eu acho que muita gente já percebeu que o que esse homem faz de forma brilhante, e nisso a gente tem que dar o crédito, é manipular os mercados. É isso que ele faz. Agora, quanto a conseguir qualquer resultado com o Irã neste momento, eu sinceramente não vejo nenhuma evidência disso. Então, olha, eu disse que a gente ia dar uma olhada no que os mercados ou o secretário Rubio tinham dito. Mas surgiu outra coisa, que sinceramente parece ter complicado tudo. Enquanto tentamos chegar a algum tipo de acordo, e de novo do fim de semana até ontem, circularam vários relatos nas redes sociais e vazamentos pelo Axios e outros lugares, dizendo que a maior parte já estava acertada. Muita coisa foi combinada, mas ainda faltavam alguns pontos para resolver. A gente estava trabalhando nisso e tal. Aí, de repente, ontem à noite, recebemos uma informação de que os Estados Unidos aparentemente atacaram alguns barcos rápidos iranianos, instalações de lançamento de mísseis e outras coisas ali, o que parece ser uma violação completa do acordo de cessar-fogo. E aí a gente se pergunta, qual foi o objetivo disso? Você tem alguma ideia do que se pretendia com o ataque de ontem à noite? Bom, a versão oficial do CENTCOM foi que a gente reagiu em legítima defesa. Em outras palavras, que esses pequenos barcos que teriam capacidade de colocar minas estavam nos atacando. Então nós nos defendemos e revidamos, claro, com muito mais poder de míssil do que o que foi usado contra a gente no começo. Tenho certeza de que se nós dois estamos confusos com tudo isso, eu apostaria muito dinheiro que o pessoal a bordo dos navios agora, ali fora do Estreito de Hormuz, também está confuso, porque eu realmente não acho que eles saibam exatamente o que estão sendo instruídos a fazer. E vamos dar uma olhada na reação do Irã, porque eles disseram o seguinte: olha, as tensões vão aumentar, já que eles ameaçaram retaliar contra os ataques dos Estados Unidos. Na verdade, algumas reportagens que saíram hoje de manhã dizem que isso já aconteceu. Eu ainda não consegui verificar isso de forma independente, mas a informação vem do Hormuz Letter, que afirma que o Irã, ou a Guarda Revolucionária, disse ter derrubado outro drone MQ-9, atirado contra um F-35 e um drone RQ-4 em resposta, e depois declarou que mais ações viriam em seguida. O que é oficial vem de uma das fontes diplomáticas do Irã, da embaixada deles na Índia. Eles disseram o seguinte: ouçam, essa perpetração de ações agressivas, ao mesmo tempo em que ocorre o processo diplomático mediado pelo Paquistão, mais uma vez revela a desonestidade e a falta de confiabilidade do governo dos Estados Unidos, dos povos da região e da comunidade internacional. Isso também mostra que a postura de princípios adotada pela nação iraniana em 3 frentes, no campo, na esfera pública e na diplomacia, se baseia numa profunda desconfiança em relação ao regime americano. E aí no final está escrito claramente: sem nenhuma dúvida, a República Islâmica não deixará nenhum ato de agressão sem resposta e não mostrará a menor hesitação em defender sua soberania. Uma das coisas que eu vi e que chamou atenção hoje de manhã foi que o lado iraniano disse o seguinte: a gente não reage de forma impulsiva, sem pensar. Nós analisamos as coisas com calma. Mas de acordo com o comunicado oficial, eles vão fazer alguma coisa em retaliação ao que aconteceu ontem à noite. Mas eu quero focar nessa parte central aí, Doug, porque eles estão dizendo, olha, como é que a gente pode ter qualquer tipo de acordo negociado? Como você mesmo comentou há pouco, se não existe nenhum tipo de confiança. Quer dizer, mesmo que alguém deteste o Irã, ainda assim é preciso haver algum nível de confiança para que, seja qual for o acordo que a gente queira firmar,
eles tenham alguma segurança de que a gente realmente vai cumprir o que for combinado. Caso contrário, como é que dá para ter qualquer tipo de acordo, mesmo que a gente queira? Olha, eu acho que os iranianos já chegaram a essa conclusão. Antes de tudo, acho que eles sabem que, no fim das contas, o Sr. Netanyahu tem poder de veto sobre tudo. Ou seja, mesmo que os intermediários deles, conversando com os paquistaneses, cheguem a algum tipo de acordo que a gente, num primeiro momento, possa considerar aceitável, eles sabem que o Netanyahu pode intervir rapidamente e dizer não, isso é inaceitável, e aí voltamos à estaca zero. O Netanyahu, neste momento, e o governo dele, na verdade, não tem nenhum incentivo para cooperar conosco na tentativa de construir algum tipo de acordo de paz útil no Golfo Pérsico. Simplesmente não tem. Do ponto de vista deles, é do interesse de Israel manter a gente envolvido na destruição do Irã. E enquanto o Irã não for destruído, essa guerra não vai acabar. Eu acho que os iranianos já entenderam isso. A segunda parte disso é um pouco mais complexa. Se você olhar o que aconteceu ontem à noite e as respostas que recebemos dos iranianos hoje de manhã, eu acho que o Donald Trump está preso naquilo que ele considera táticas úteis, pensadas para forçar o Irã a fazer o que ele quer. Eu sei que isso soa meio absurdo, mas se você voltar ao livro dele, A Arte da Negociação, e folhear um pouco, tem várias discussões sobre táticas que vão desde agradar até intimidar o oponente do outro lado da mesa. E sempre tem que lembrar das regras do Roy Cohn, que dizem que você deve permanecer no ataque o tempo todo. Então, se você olhar esse quadro mais amplo, o que ele escreveu em A Arte da Negociação e as regras de vida do Roy Cohn, começa a fazer sentido se você for o Donald Trump. Olha, pra gente isso não faz o menor sentido. Isso não é um negócio imobiliário. Agora é uma questão de vida ou morte para basicamente talvez centenas de milhões de pessoas no mundo todo. A gente está diante da possibilidade de uma fome em larga escala e de uma série de consequências realmente catastróficas para a economia global. Então, seja lá o que ele acha que está fazendo, não está funcionando. Na verdade, ele está piorando tudo. Está tornando muito mais difícil chegar a qualquer tipo de acordo. E se for esse o caso, ele fica completamente sem defesa. Não tem mais nada no arsenal dele, por assim dizer. Não há nada novo que ele possa fazer que mude essa situação militarmente. Talvez ele ainda não tenha percebido isso, mas eu acho que é exatamente onde a gente está. Bom, parece que ele talvez nem saiba disso, mas ainda assim pensa: ok, vamos tentar o caminho diplomático e ver se com essas ações meio malucas aqui, eu consigo fazer com que eles façam o que o secretário de Estado Rubio está tentando conseguir. E segundo ele, ontem à noite, no avião, ele disse que já existe um esboço de um acordo preliminar sobre a mesa. Olha, eu acho que a nossa posição já está bem clara. O presidente teve uma ligação muito importante, eu diria até histórica, há poucos dias, com vários líderes da região. Acho que há um forte alinhamento e um consenso sobre como deve ser o rascunho preliminar. Mas, como acontece com qualquer coisa desse tipo, ainda vai levar alguns dias para acertar tudo. Até mesmo as divergências sobre uma palavra, uma frase. Então, a gente vai ter que trabalhar nisso. Se for para ter um acordo, vamos ter que resolver essas questões. Mas é aquilo, ou vai ser um bom acordo, ou simplesmente não vai haver acordo. Então, quer dizer, a gente até tem um esboço, mas se ele não for bom, não vai ter nada. Porque pelo que eu entendo, parece que ele está dizendo o seguinte: essas são as preferências do presidente Trump. Ou você aceita tudo isso, ou não vai ter acordo. E aí vem a pergunta, ou o quê? Porque o presidente Trump, no Truth Social, acho que foi ontem mesmo, disse algo como: olha, eu quero todo aquele material nuclear imediatamente. E ele não disse ou o quê, mas parece achar que pode simplesmente conseguir isso. Só que isso nem está na mesa para o lado iraniano, como a gente vai ver daqui a pouco. Isso seria algo para uma segunda fase. Mesmo assim, o Trump está falando que quer isso antes da primeira fase. Como é que isso vai funcionar, Doug?
Olha, o Donald Trump é incoerente. Vamos ser francos. Não existe um raciocínio coerente ao qual ele se prenda. E ele costuma misturar as coisas. Vários elementos de um acordo em momentos diferentes, o que explica o seu comentário sobre a tal poeira nuclear. O interessante é que o Rubio soa bem, no fim das contas. O Rubio é mais articulado. O que ele diz parece mais plausível, mas no final o resultado é o mesmo. Ou a gente consegue o que quer, ou não vai haver acordo. É basicamente isso que ele está dizendo. E para ele, nenhum acordo é melhor do que um mau acordo. Agora, o que seria um mau acordo? Qualquer coisa que deixe o Irã intacto. E quais são os principais obstáculos? Obviamente, essa questão do urânio enriquecido, que volta e meia volta para o centro da discussão. E além disso, o Irã não pode, de jeito nenhum, manter o controle do Estreito de Hormuz. Bom, esses são dois problemas insolúveis do ponto de vista do Irã. O Irã vê os dois como algo totalmente ligado à sua soberania e independência nacional. Então acho que dá para dizer com certa segurança que não vai haver acordo. Esquece. Outra coisa, a gente não está falando diretamente com os iranianos. Parece que as pessoas não entendem isso direito, sabe? Porque o Donald Trump passa a impressão de que estamos perto de um acordo, de que agora eles são muito mais profissionais, como se de repente nós tivéssemos nos tornado profissionais. Eu não consigo imaginar nada menos profissional do que os brutamontes que mandamos para lá para negociar. Então, nesse ponto do jogo, acho que só nos resta esperar até que essa guerra estoure de vez. E acho que estamos chegando perto. Com o que aconteceu ontem à noite, parece quase certo que vamos voltar a uma guerra aberta. Deixa eu destacar isso do lado iraniano. A gente sempre mostra aqui o que os dois lados estão dizendo e depois vê o que realmente está acontecendo na prática. Agora há pouco, vimos o Rubio dizendo que, bom, havia um esboço geral de um acordo. Pois bem, aqui está o que o lado iraniano está dizendo, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Bagheri. O foco das negociações é acabar com a guerra. Neste momento, não estamos discutindo os detalhes da questão nuclear. Ameaças, pressões, representações e a publicação de caricaturas fazem parte das manobras políticas daquele lado do mundo. Nós seguimos trabalhando na prática, no campo da ação. Enxergamos a realidade, independentemente das percepções e das imagens criadas pelo outro lado. É verdade que já concluímos uma parte importante dos temas em discussão, mas ninguém pode afirmar que isso significa que um acordo está prestes a acontecer. E ele continuou dizendo, nessa mesma entrevista, praticamente o que você acabou de sugerir. Ele disse, olha, tudo que a gente tem feito é mandar intermediários para lá e para cá pelo Paquistão. Mas, segundo ele, até estarmos perto de um acordo de verdade, nem faz sentido se reunir pessoalmente. Então, só quando a gente via as duas delegações indo para o Paquistão, aí sim dá para dizer, ok, agora talvez algo realmente possa acontecer. Mas até lá, o Irã está dizendo que ainda estamos longe disso, mesmo que o presidente Trump ache o contrário. Não, eu acho que isso é verdade. E olha, se a gente puder se afastar um pouco do que está acontecendo nas discussões e olhar para o que eu considero questões muito mais sérias, que o presidente e os colegas dele em Washington parecem não entender ou não estar enfrentando. Em abril, a inflação nos Estados Unidos subiu de 3,2% para 3,8%. Agora, essa guerra está levando as projeções de inflação para o segundo trimestre para algo em torno de 6%. Se isso for verdade, e eu acho que provavelmente é, isso significa que as taxas de juros deveriam estar por volta de 7%. Mas isso seria catastrófico para a gente, então elas estão sendo artificialmente mantidas em cerca de 3,75%. Então, o que é que a gente está realmente fazendo agora?
A gente está basicamente vendo o edifício da nossa arquitetura de segurança, da nossa estratégia diplomática, tudo isso meio que afundar no abismo. Agora, por que isso está acontecendo? Quando começamos essa guerra, acabamos tirando 13 milhões de barris de petróleo do mercado por dia. Se a gente reiniciar a guerra contra o Irã, ou seja, se voltarmos a atacar o Irã pelo ar e pelo mar, com todos os mísseis e bombas que conseguirmos reunir, o Irã diz que vai contra-atacar e tirar algo em torno de 25 milhões de barris do mercado global. Hoje temos 374 milhões de barris na nossa reserva estratégica de petróleo. 25 milhões de barris ficam em Oklahoma, acho que em Cushing. O resto está em grande parte no Texas e na Louisiana, ao longo das fronteiras. Neste momento, a gente sabe que o presidente Trump vendeu 17,8 milhões de barris na semana passada da reserva estratégica de petróleo a um preço abaixo do valor de mercado. Isso significa preços de petróleo mais baixos, abaixo de $110 por barril. E o que isso causou? Bem, isso permitiu que ele manipulasse o mercado de petróleo de um jeito que protege os consumidores americanos do impacto real da guerra com o Irã. Essa manipulação, no ritmo atual, vai esgotar a nossa reserva estratégica de petróleo em mais ou menos 60 dias. Então vamos fazer as contas. Isso quer dizer que, até o fim de julho, estaremos diante de uma reserva praticamente vazia. Agora vamos falar da China. A China é 86% autossuficiente em petróleo, mas ainda tem uma deficiência de 14%. Essa diferença está sendo coberta por vários países, incluindo a Arábia Saudita, principalmente a Rússia e alguns outros. Ou seja, não estão numa posição perigosa de forma alguma. Eles estocaram petróleo. Eles têm a maior reserva de petróleo do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de barris armazenados acima do solo. Isso significa que todo esse petróleo pode ser extraído. Agora, vamos voltar um pouco e entender o que mais está acontecendo. Porque a gente tende a ver a guerra na Ucrânia e o que acontece lá como algo totalmente separado do que está ocorrendo no Golfo Pérsico. E isso não é bem assim. Em 2022, no início da guerra da Ucrânia, 3 milhões de barris por dia saíram da economia global. Isso fez o preço do petróleo subir naquele momento para $120 por barril. Hoje, neste exato momento, o Reino Unido e nossos aliados europeus estão fornecendo componentes de drones e dados de mira para os ucranianos, para que eles possam atacar refinarias e outras infraestruturas de petróleo dentro da Rússia. Isso tem sido bem sucedido, na medida em que reduziu o fornecimento global em cerca de 1,3 milhão de barris por dia. Nesse ritmo, quais são as implicações de longo prazo? A gente vai ver a economia global encolher em cerca de 36%. Só para referência, a Grande Depressão reduziu a economia mundial em 20%. Mas os efeitos da Grande Depressão foram atenuados porque, naquela época, as dívidas em relação ao PIB eram muito menores do que as que existem hoje nos Estados Unidos e na Europa. O que acontece se a gente perder, digamos, uns 30% da produtividade global? Bem, isso seria, na prática, uma depressão mundial, e nós faríamos parte disso. Então, falar de forma leviana, dizendo, vamos lá e bombardeamos esse povo até a Idade da Pedra, vamos bombardear até eles concordarem em seguir conosco. Enquanto você olha para projeções de 6% de inflação no segundo trimestre, olha, eu acho que estamos beirando a insanidade. Isso é uma irresponsabilidade num nível que eu nem consigo imaginar. Eu não conheço nenhuma ação parecida de nenhum presidente, rei ou imperador nos últimos 300 anos que se compare à postura irresponsável que adotamos no Golfo e também em relação à Rússia na guerra da Ucrânia. Olha, isso realmente quer dizer alguma coisa, e ninguém conhece história melhor do que você. Acho que é literalmente a primeira vez, desde que eu te conheço, que você não conseguiu puxar um exemplo histórico para dizer foi mais ou menos assim.
E isso é assustador, porque significa que a gente está enfrentando algo que nunca foi vivido antes. E para piorar, temos justamente as piores pessoas possíveis no comando dessa travessia. Eu não diria que eles são os piores, mas com certeza não são os certos. E olha, eu peço para quem está ouvindo, para quem entende do assunto, que procure gente como Luke Gromen, Gundlach, Ray Dalio e Peter Schiff. Todos eles estão basicamente descrevendo o que eu acabei de dizer, só que de uma forma ainda mais profunda. Eu estou só tentando entender os mercados de petróleo e gás. Agora, quando a gente começa a falar de tudo que está faltando, ácido sulfúrico, por exemplo, sem ácido sulfúrico, não dá para refinar nada. Isso coloca a indústria do cobre numa situação terrível. Não dá para refinar urânio. E a lista continua. É um desastre. E isso é só um retrato momentâneo, é só a ponta do iceberg, como se diz. E ao mesmo tempo, aqui nos Estados Unidos, a gente está navegando em algo parecido com o Titanic, e ele já está parcialmente submerso. Essa é a nossa economia e o nosso sistema financeiro. É esse o ponto. O que a gente pode fazer para sair dessa situação? E, sinceramente, a essa altura, não tem como escapar de todas as consequências. Mas se ele decidisse encerrar tudo agora e simplesmente dissesse chega, não dá para continuar, porque isso tem consequências humanitárias para o mundo inteiro, como o presidente dos Estados Unidos, ele teria a obrigação de suspender as operações de combate. Mesmo assim, ainda levaria meses até a redistribuição do petróleo se recuperar. E depois disso, seriam uns 2 ou 3 anos para reconstruir boa parte da infraestrutura que está sendo destruída. Então, o que estamos realmente dizendo é que, se ele voltar à guerra do mesmo jeito que antes, com as nossas forças, isso seria o Armagedon. E a ideia de que o homem com o dedo no botão do Armagedon não é exatamente o Trump, mas sim o Bibi Netanyahu, é ainda mais preocupante. É sim. E uma das primeiras formas de tentar reduzir um pouco dessas catástrofes econômicas que você mencionou, que já estão em andamento, até a gente conseguir conter isso e reabrir a economia, é fazer com que o Estreito de Hormuz volte a funcionar de um jeito parecido com o que era antes dessa guerra. E isso significa acabar com esses bloqueios duplos que existem. O nosso contra o Irã e o do Irã com o resto dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Essas rotas precisam ser liberadas. Agora, o Irã já disse que o tráfico pode voltar ao normal, desde que paguem as taxas deles. Mas o Marco Rubio foi questionado sobre isso ontem à noite. Marco Rubio was asked about that last night. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that the Russians are not in favor of a tolling system. Os russos não são a favor de um sistema de pedágio. Os chineses também não são a favor de um sistema de pedágio. Quer dizer, não existe nenhum país no mundo que apoie um sistema de pedágio, com exceção do regime do Irã. Então isso é inaceitável. Isso não pode acontecer. Essas trocas precisam ser abertas, livres, sem pedágios. E, obviamente, isso precisa acontecer imediatamente, assim que for possível. É claro que isso precisa acontecer. Mas a gente tentou, Doug, por mais de 40 dias, forçar eles a abrir aquele estreito e falhamos completamente. Então depois, fomos para esse cessar-fogo, porque percebemos que do outro jeito não ia funcionar. E o Rubio pode repetir isso o dia inteiro se quiser. Mas o que realmente vai ter que acontecer, Doug, para abrir esses 2 bloqueios? Qual é a realidade? Olha, a realidade não é exatamente como o secretário de Estado Rubio descreveu. O secretário Rubio está passando a impressão de que, de alguma forma, quase como por milagre, a nossa visão está alinhada com a do resto do mundo, ou que a visão do resto do mundo está alinhada com a nossa, sobre o tema do Golfo Pérsico, e especialmente sobre essa questão dos pedágios. Agora, se você olhar os dados das pesquisas disponíveis, ou simplesmente ouvir o que os líderes dizem em público, o mundo nos responsabiliza por termos fechado o Golfo. Isso precisa ficar claro. Eles não estão culpando o Irã por fechar o Golfo.
Todo mundo entende que, do ponto de vista estratégico, faz sentido o Irã agir da forma como agiu. Isso não quer dizer que eles gostem disso, eles são contra. Claro que são. Mas eles nos culpam por isso. E isso é muito importante. Na Índia, a gente passou de ser, digamos, razoavelmente popular para ser odiado além do que dá para imaginar. E isso não acontece só na Índia. Essa atitude está se espalhando muito rápido pela Ásia, especialmente no Japão e na Coreia, na China, em toda a Ásia. Isso é catastrófico para nós. Sinceramente, eu nem sei o que dizer. O curioso é que eu encontrei uma declaração do Donald Trump, feita antes mesmo de ele ser eleito pela primeira vez. E ele disse que, se os nossos presidentes simplesmente tivessem ido para a praia, aproveitar o sol e o mar, a gente estaria muito melhor no Oriente Médio. Agora, para e pensa nisso. Em outras palavras, a atitude dele era a seguinte. Quando ele finalmente se tornou candidato do Partido Republicano em 2016, era como se dissesse, olha, se a gente não tivesse feito nada, Dan, se tivesse só ido para a praia, curtido o mar e o sol, estaríamos muito melhor no Oriente Médio hoje. Pois é, sabe, Donald, alguém precisa ler isso para ele de novo, porque isso é ainda mais verdadeiro agora do que era naquela época. O dano que causamos a nós mesmos e ao mundo naquele momento, eu não diria que foi pequeno, mas era algo de que dava para se recuperar. O que fizemos agora, no Golfo Pérsico, sem nenhuma necessidade de fazer, vai além de qualquer avaliação. O impacto é global. Curiosamente, o secretário Rubio deixou essa possibilidade em aberto naquele último trecho. Ele deu a entender que, se a gente não conseguir o acordo que quer, talvez volte atrás. Muita gente próxima ao presidente Trump vem pedindo exatamente isso. Claro, os de sempre, Jack Keane, o general Kellogg, Mike Pompeo, Mark Levin, Lindsey Graham, eles falam isso há muito tempo. Mas agora tem um novo nome entrando nessa conversa nos últimos dias. O seu velho amigo, o general Petraeus, dizendo algo como, olha, talvez a gente tenha que voltar e terminar isso do jeito mais difícil. Outras questões centrais que temos com o Irã, como o seu estoque nuclear de quase 1.000 libras de urânio enriquecido a 60%, que é só um nível abaixo do grau usado em armas. O direito de continuar enriquecendo no futuro, o apoio que eles dão a grupos na região que são bastante violentos, como o Hamas, o Hezbollah, as milícias xiitas no Iraque, os Houthis no Iêmen, além dos programas de mísseis e todo o resto. Eu acho que é bem limitado o quanto dessas outras preocupações vai ser realmente tratado. Mas claramente é preciso chegar a um acordo para reabrir o estreito e restaurar a liberdade de navegação. Pode ser que haja algum tipo de acordo em que se cobre uma taxa modesta, que talvez vá em parte para o Irã, para Omã, ou algo assim, talvez para ajudar na navegação ou algo do tipo. Mas eu acho que esse é o ponto essencial neste momento. E não tenho certeza se o Irã vai aceitar isso. Agora eles estão insistindo em ter o controle do estreito e em poder cobrar pedágios por ele. Isso, na minha opinião, é simplesmente inaceitável. E pode ser que a gente tenha que voltar à guerra para mostrar que estamos realmente levando isso a sério. Vamos lá. Me ajuda a entender qual é a lógica na cabeça dele. Ele não conseguiu fazer isso quando era uma guerra total por mais de 40 dias. Agora que a gente se reabasteceu com as mesmas munições, contra os mesmos alvos, e espera um resultado diferente, o que ele tem em mente quando diz que talvez a gente precise voltar à guerra para mostrar que está falando sério? Bom, vamos pensar por um minuto sobre o que o David Petraeus considera uma guerra. Para ele, guerra, nesse momento, é basicamente bombardeio em grande altitude e ataques com mísseis, vindos do mar, do ar. Só isso. Ele parece não perceber o que realmente está descrevendo. Isso aqui não é o Iraque, não é o Afeganistão, é o Irã. É um país enorme,
tem uma civilização de verdade, é um Estado-nação de verdade. Não é um agrupamento de tribos árabes reunidas por causa do acordo Sykes-Picot. Não tem nada de artificial nisso. É algo real. Ele está falando em ir para a guerra. E se você vai entrar em guerra com o Irã, vai ter que mobilizar os Estados Unidos. Isso não é um assunto pequeno. As pessoas esquecem que a Alemanha, em 1942, tinha mais ou menos 80 milhões de habitantes. A gente está falando de uma população iraniana de 93 milhões hoje. E eles, obviamente, têm acesso a tecnologias extremamente avançadas em várias áreas, além de sistemas de satélites em órbita. E ele fala de um jeito displicente, como se dissesse, acho que vamos ter que ir para a guerra para provar nosso ponto. Agora, eu tenho certeza de que as pessoas que o têm na folha de pagamento da KKR, todos eles sionistas fervorosos e parte de uma rede financeira judaico-israelense mais ampla, vão recompensá-lo por essas declarações. Mas isso é de uma irresponsabilidade enorme. Os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum interesse que justifique esse tipo de ação. Nenhum. Ao mesmo tempo, a gente precisa dar um passo para trás e lembrar que existe esse país chamado Coreia do Norte, que todo mundo insiste em dizer que é governado por um louco. Eu nunca acreditei nisso. Não acho que ele seja maluco. Na verdade, acho que ele é bem racional. Mas muita gente pensa, ele é só um maníaco perigoso. E ele tem armas nucleares. O que a gente está fazendo a respeito? Nada. Por que não fazemos nada? Porque ele tem armas nucleares. Então, do que fazem parte o David Petraeus e todo o resto desse grupo ligado à agenda neoconservadora globalista israelense, eles fazem parte de um grupo de pessoas que está convencendo bilhões de pessoas no mundo todo a investir pesado em armas nucleares, para garantir que nós e os nossos amigos israelenses nunca tentemos interromper, atrapalhar ou invadir esses países. E claro, isso não vai levar a lugar nenhum. Não vai abrir o estreito. Não vai ajudar a resolver o problema aqui. Só vai piorar a situação. E o lado iraniano já disse, se vocês fizerem isso, a gente vai fazer todas essas outras coisas. E vocês não vão destruir nossas montanhas, não vão destruir nossas bases de mísseis. Então, eu simplesmente não consigo entender, mesmo dentro da lógica distorcida dos neocons e desse tipo de pensamento. Eles têm que perceber, e isso é mais uma pergunta do que uma afirmação. Eles têm que perceber, não é? Que fisicamente isso não tem como funcionar. Ou seja, o objetivo que eles querem alcançar, seja lá qual for, não pode ser atingido. E se tentarem, isso vai nos prejudicar, certo? Quer dizer, eles não veem isso? A minha verdadeira pergunta é, se o Donald Trump, há 10 anos, pôde dizer para o New York Times que se os nossos presidentes simplesmente tivessem ido para a praia, aproveitado o mar e o sol, a gente estaria melhor no Oriente Médio. O que aconteceu? O que há de errado com Donald Trump? Aquela era uma declaração totalmente razoável e equilibrada dele. Porque a primeira lei da política externa e da diplomacia é não causar dano. Ou seja, se você pode evitar entrar em algum lugar com poder militar, é do seu interesse fazer isso. A gente não tem motivo para fazer nada do que o Petraeus defendia. Então, o que estamos fazendo? O que o Donald Trump está fazendo? Onde está esse homem? O que aconteceu com ele? Acho que essa é a pergunta de $60 mil que eu me faço quase todo dia. Bom, eu acho que só os historiadores vão conseguir nos dar a resposta para isso. A gente não vai ter essa resposta tão cedo. E só nos resta torcer para que essa situação não exploda na nossa cara, por todos os motivos que você acabou de mencionar. Infelizmente, esse não é o único grande problema que temos na mesa agora, que pode acabar nos levando a uma guerra catastrófica. Vamos mudar de assunto e voltar para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque tem acontecido algumas coisas recentes ali que também acenderam sinais de alerta e que podem escalar de um jeito que prejudique os nossos próprios interesses. Se a gente não conseguir tirar isso da pauta,
e, digamos, relaxar um pouco nesse tema também. Acontece que o David Petraeus também falou sobre essa guerra e deu um conselho bem sensato. Na verdade, já faz quase um ano que eu venho dizendo que consigo imaginar uma situação em que, se houver apoio suficiente aos ucranianos, e esses 90 bilhões de euros da Comissão Europeia ajudam muito, mas muito mesmo, isso provavelmente garante o sustento deles por mais um ano e meio. E se eles conseguirem continuar aumentando a produção de drones, de pilotos e das unidades que sabem usar esse equipamento, e todo o resto, e começarem a ir mais fundo dentro da Rússia, causando tantas baixas que talvez se iguale ao número de recrutas que eles conseguem por mês. Bom, até agora a Rússia já teve quase 1.400.000 mortos e feridos. 1.4 million killed and wounded. That's more than we sustained in all of World War II. Isso é mais do que a gente perdeu em toda a Segunda Guerra Mundial. Então, de repente, no mês passado, os ucranianos recuperaram mais território do que os russos realmente tinham tomado deles. Certamente, em algum momento do ano que vem, eu acho que o Putin vai se olhar no espelho, especialmente se as sanções sobre as vendas de petróleo forem restabelecidas, o preço do petróleo subir de novo, e o fundo de bem-estar nacional deles ficar sem dinheiro, porque está sendo desviado para o complexo militar industrial. Se tudo isso acontecer, eu acho que pode chegar um ponto em que a Rússia precise de uma cessação das hostilidades, tanto quanto a Ucrânia. Então, segundo o irmão Petraeus ali, cara, aquele velho tá encrencado de verdade. Daqui a pouco ele vai começar a cambalear, as rodas vão sair do eixo e sei lá, o lado da Ucrânia vai acabar chegando até Moscou. O que você acha disso? Olha, os números que ele apresenta sobre as perdas russas são fantásticos, completamente míticos e inventados. Mas veja, ele está lendo um conjunto de pontos de fala criados pela CIA, pelo MI6 e pelo Mossad. Nada de novo nisso. É tudo bobagem. E lembre-se, esse é o mesmo cara que disse pra gente, acho que foi em 2023, talvez tenha sido em 2024, ele falou tanta coisa tantas vezes que acabou se mostrando desastrosamente errada. Mesmo assim, ele continuava insistindo. Agora os ucranianos finalmente dominaram as operações combinadas. E eu tenho confiança de que com a nova remessa de equipamentos e o treinamento da OTAN, eles vão conseguir romper as defesas russas. Essa era a linha de defesa econômica e estratégica que tinham montado para tentar encerrar a guerra. Mas isso não fazia o menor sentido. Na verdade, só resultou na morte de centenas de milhares de ucranianos, sem propósito algum. E as grandes mentes que comandam as forças da OTAN, principalmente, mas não só, os americanos, e em menor grau os britânicos, simplesmente sacrificaram cada vez mais vidas no altar da chamada liberdade ucraniana. Pelo menos é o que dizem, porque na prática o objetivo era a expansão da OTAN. É difícil ouvir esse tipo de coisa e levar a sério. Eu acho que ele deixou passar algo que você entende, eu entendo, e que os russos cada vez mais também estão percebendo. Ataques sozinhos não vencem guerras. Strikes alone do not win wars. A menos que você tenha uma força em terra capaz de aproveitar os efeitos dos ataques, que possa avançar e estabelecer controle no terreno, você não vai conseguir encerrar uma guerra com sucesso. Simplesmente não dá. Agora, os russos, a gente imaginaria que já entenderam isso há muito tempo. Mas, por vários motivos, o presidente Putin decidiu agir com contenção. Ele quis segurar as forças. Primeiro, porque ele não quer governar toda a Ucrânia. As pessoas que dizem, ele é fraco, por isso não toma a Ucrânia. Isso é bobagem. Ele não quer governar a Ucrânia. Ele só não quer que a Ucrânia vire uma base para futuros ataques da OTAN contra o país dele. É só isso. Então, se fosse possível transformar a Ucrânia em um estado realmente neutro no modelo austríaco, eu acho que os russos ficariam mais do que satisfeitos em assinar o acordo e voltar para casa. Mas o ponto é que nós simplesmente nos recusamos a fazer isso. A gente não quer,
porque isso seria admitir uma derrota absoluta, total e completa do Ocidente. E neste momento isso significa nós e nossos aliados da OTAN. Só que se você não tem uma força capaz de entrar em campo, mais ataques não vão adiantar. É isso que os russos estão aprendendo e vêm aprendendo há muitos e muitos meses. E eu acho que agora a gente precisa olhar para o mapa e observar as concentrações de forças russas que não estão muito evidentes para muita gente no Ocidente neste momento. Há mais de 100 mil soldados posicionados em Belarus, prontos para avançar em direção ao sul, rumo a Kiev. Isso inclui algo entre 20 e 30 mil soldados norte-coreanos. Há ainda mais 250 mil operando na parte norte do leste da Ucrânia e algo entre 250 e 300 mil atuando no sul, avançando em direção a Zaporizhia. Eles podem atravessar aquele rio quando quiserem e, no fim, descer e tomar Odessa. Se Odessa cair em mãos russas, acabou o jogo, sem a menor dúvida, porque aí a Ucrânia perde completamente o acesso ao mar. O restante, incluindo Kiev, cai na prática sob controle russo. Agora tem gente dizendo, eles não vão fazer isso, nunca fariam isso. Eu acho que essas coisas são muito, muito prováveis de acontecer. A menos que, e isso é importante, a menos que a gente veja os governos de Berlim, Londres e Paris mudarem. E neste momento parece que a Alemanha pode acabar com uma chanceler que não é globalista, que não é uma indicada neoconservadora, alguém que é de fato uma nacionalista alemã e que está comprometida com os interesses e o bem-estar do povo alemão. E essa pessoa é Alice Weidel. É perfeitamente possível que ela se torne chanceler. Hoje não dá para governar aquele país sem o AfD. Eles têm cerca de 30% de apoio e esse número continua crescendo entre os eleitores alemães. Se isso acontecer, o AfD já deixou muito claro que vai voltar a comprar energia barata da Rússia. Também deixaram claro que vão expulsar as forças armadas dos Estados Unidos do território alemão, como deveriam. A gente devia ter saído de lá há 30 anos. Já tivemos essa conversa muitas vezes. A gente já passou do limite da nossa presença no mundo todo. E fizemos isso no momento em que a própria tecnologia exige uma retirada. Porque se você coloca qualquer coisa muito à frente, como estamos posicionados agora, corre o risco de perder tudo nos primeiros minutos de qualquer crise ou conflito, por causa de mísseis guiados com precisão, sejam mísseis balísticos táticos, mísseis balísticos de teatro, sistemas não tripulados de vários tipos, o que for. Não tem como resistir a isso. Então, faz sentido que essa mudança aconteça. E o novo chanceler da Alemanha, com certeza, não vai colocar o país em modo de guerra total para financiar a criação de um novo exército no estilo da Segunda Guerra Mundial, o que seria um desperdício de dinheiro para os alemães. No fim das contas, se isso acontecer, eu acho que a paciência do Putin vai ser recompensada. Se isso não acontecer, se for adiado ainda mais, então eu acho que a pressão para atravessar o rio Dnieper, tomar Odessa, marchar até Kiev e acabar com esse regime horrível vai ser absolutamente irresistível. E o maior erro que a gente poderia cometer seria se deixar envolver nisso. A boa notícia é que o presidente Trump pelo menos demonstra vontade de sair dessa situação. O problema é que a gente continua fornecendo dados essenciais dos nossos satélites, da nossa comunidade de inteligência e das nossas plataformas, que permitem aos ucranianos fazer o que estão fazendo com a infraestrutura russa, inclusive com alvos civis que foram atingidos e resultaram em mortes desnecessárias de civis. Isso é um problema. A gente devia ter cortado isso há muito tempo. Isso devia ter acontecido quando Trump foi empossado pela primeira vez. Mas ele não fez. E ao mesmo tempo isso significa que os russos, que de outra forma eu acho poderiam nos ajudar e colaborar conosco em relação ao Irã, agora não têm absolutamente nenhum incentivo para fazer isso. E aliás agora tem esse general aposentado, o Davis, aquele que foi o brilhante arquiteto da nossa retirada do Afeganistão que recebeu tanta atenção, ele e o amigo dele, o Mackenzie. Pois bem,
o Davis está liderando uma delegação de pessoas em Taiwan, vinda do Complexo Militar Industrial Congressional, que está lá para avaliar quais novos investimentos americanos podem ser feitos nas capacidades militares de Taiwan. Uma catástrofe, um desastre. Isso e o que aconteceu logo depois da visita humilhante do Trump a Pequim acabaram convencendo ele, felizmente, na minha opinião, a única coisa positiva que saiu daquela viagem, de que a ideia de entrar em guerra em defesa de Taiwan é uma loucura. E ele explicou isso. Disse que Taiwan fica a uns 160 quilômetros da China. A China está a 160 quilômetros de Taiwan. E nós estamos a 7 mil quilômetros de distância. Não tem como sustentar isso, não dá para apoiar, não tem futuro, não vai funcionar. E no meio de tudo isso está esse homem que já devia ter sido afastado pelo que aconteceu no Afeganistão. E agora é ele quem está liderando essa delegação. Que catástrofe. E tudo isso contradiz o Trump. E a gente volta para o ponto onde tudo começou. Você começou com isso. Então, o que o Trump está dizendo? O que é real, o que não é, o que tem sentido, o que não tem? E ninguém realmente sabe, porque é tudo tão incoerente, muda o tempo todo. Isso volta ao que eu falei sobre esquizofrenia. Só alguém diagnosticado com esquizofrenia conseguiria entender o que o Donald Trump diz de um dia para o outro. Isso é um desastre para uma superpotência. É um desastre para qualquer Estado-nação. Mas para nós em especial, pelos motivos que já mencionamos antes, tem a ver com a economia, a nossa economia, a economia global, é catastrófico. Tudo isso precisa parar. Com certeza, precisa acontecer antes que seja tarde demais. Mas você fala de esquizofrenia, e quem sabe o que isso está causando? É uma coisa ruim se estiver acontecendo no Golfo Pérsico, por causa das implicações que tem para a economia global. Mas é um problema de outro nível quando acontece na Rússia, por causa do risco de uma escalada em grande escala e talvez até com armas nucleares. E você fala de alguém incoerente. Pois bem, quem está sendo coerente é o lado russo. E a paciência deles parece estar chegando ao fim, já que agora eles deram um aviso para o próprio Rubio e em todas as declarações públicas disseram que todos nós, os 4, precisamos sair de Kiev, porque algo grande está vindo de forma sistemática. Isso dá a entender que não é só um ataque que está por vir, mas algo mais profundo, que pode acontecer talvez ainda hoje à noite. As pessoas foram orientadas a sair de lá. E o que você acha primeiro dessa alegação? Claro, tudo isso está ligado à acusação de que o lado ucraniano atingiu uma escola, matando várias crianças em Luhansk, na parte controlada pela Rússia daquela região. E a Rússia está dizendo chega. A OTAN tem dado cobertura para vocês, apoio aéreo ou permitido o uso de corredores aéreos para atacar dentro da Rússia. Agora que vocês estão ajudando, estão atingindo o povo no leste da Ucrânia, ou como eles dizem no que chamam de Ucrânia. E agora eles afirmam, chega, vamos agir. Onde você acha que estamos nesse ponto? E o que você acha que a Rússia pode fazer? Bom, vamos olhar a diferença entre o eleitorado americano e a população russa. Se o presidente Trump anunciasse amanhã, estou declarando uma mobilização nacional, vamos reimplantar o serviço militar obrigatório e tudo isso é para vencer de forma decisiva o Irã, o que, claro, foi mais ou menos o que o Petraeus deu a entender antes. O que aconteceria nos Estados Unidos? O que você acha, Dan? Olha, eu acho que as pessoas iam ficar revoltadas, iam enlouquecer. Ninguém quer sair para lutar numa guerra contra outra pessoa. Claro que eles diriam, mas o que diabos a gente está fazendo? Isso é uma loucura. Quem se importa com o que acontece no Golfo Pérsico? Aqui é os Estados Unidos. O que estamos fazendo aqui? O que você está fazendo para resolver os meus problemas? O meu problema é comprar gasolina, comprar comida e por aí vai. Com certeza. Mas na Rússia é diferente. A população russa e o governo estão muito mais próximos, muito mais alinhados do que as pessoas nos Estados Unidos e no mundo ocidental imaginam.
O povo russo está de saco cheio. Já deu. Eles querem que isso acabe. E se Vladimir Putin dissesse: eu resisti a isso, eu me opus a isso, mas não vejo alternativa. Estou mobilizando a Rússia para uma guerra, para acabar com a guerra com a Ucrânia. Isso seria bem recebido na Rússia. As pessoas preferem resolver logo isso de uma vez, em vez de continuar vivendo com essa confusão. Então a situação agora é bem diferente. A gente não entende. Quando o Lavrov fala o que fala, ou o Putin, ou até o Karaganov, eu não estou apoiando o que ele disse sobre armas nucleares, nem acho que seja algo que os russos realmente queiram fazer, mas quando eles ouvem esse tipo de coisa, o russo comum pensa: por que a gente está aguentando isso? Vamos acabar logo com isso. Vamos entrar lá e destruir essas pessoas. Elas são más, são perversas, não tem outra saída. Então, olhe para essas duas realidades. E o lado americano não vai fazer o que o Petraeus quer, assim como a gente nunca chegou a fazer um aumento real de tropas no Afeganistão. Você deve lembrar disso. Falava-se em mandar de 80 a 100 mil soldados. E aí alguém disse: bom, chegamos ao quê? 38 mil ou 40 mil. Mas na verdade o que aconteceu? Quase nada. A gente falou por anos sobre o tal pivô para a China, e esse pivô sempre foi apresentado em reuniões fechadas como algo caríssimo, porque seria preciso gastar centenas de bilhões de dólares em novas bases, nova infraestrutura por toda a Ásia para sustentar operações contra os chineses. Então, o que de fato aconteceu na Ásia com essa guerra contra a China? Praticamente nada. Agora vamos falar da realidade. Nossa economia está frágil, o sistema financeiro está à beira de desmoronar, a inflação subiu, as taxas de juros estão aumentando, o mercado de títulos pode facilmente entrar em colapso. O que a gente vai fazer? A resposta é: quase nada. Então sejamos honestos e parem de blefar. Blefes são perigosos porque os russos não estão blefando. E olha, isso me preocupa, viu, Doug? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Surgiu uma informação nova. Moscou afirma que encontraram algumas minas num navio-tanque que vinha da Bélgica. Cada uma tinha cerca de 7 quilos de explosivos, presas na parte submersa do casco. Isso poderia ter sido, não sei, talvez uma operação de bandeira falsa, não tenho certeza do que foi. Mas poderia ter sido algo que explodisse num porto russo. O que você acha disso? O que eu penso sobre isso é o seguinte: o presidente Trump falhou miseravelmente em oferecer à Organização do Tratado do Atlântico Norte a liderança que ele, como presidente dos Estados Unidos, tem a obrigação de oferecer. Tudo o que ele fez foi intimidar, atacar, abusar e ofender as pessoas, na esperança de forçá-las a gastar mais com defesa nacional. Bom, se isso é o que chamam de liderança, tudo bem. Eu não vejo isso como prova de uma liderança de verdade. E a liderança que ele precisa exercer agora é acabar com essa loucura na Ucrânia. Isso sempre foi a primeira coisa que ele precisava fazer, porque essa guerra na Ucrânia sempre foi perigosa. Nunca houve garantia de que ela não fosse, de repente, explodir e se expandir. Foi isso que todo mundo temeu desde o começo, e com razão. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso. O fato de ainda não ter acontecido não quer dizer que não vai acontecer. Esse é o ponto. E se você for russo agora e olhar o que os países bálticos têm feito para facilitar e apoiar esses ataques dentro da Rússia, quando olha para a Polônia e o que os poloneses fizeram, os alemães, os tchecos, os escandinavos, os britânicos, todos esses países, de um jeito ou de outro, contribuíram com peças, inteligência, equipamentos e tecnologia. Você chega à conclusão de que é preciso fazer alguma coisa. E esse alguma coisa geralmente é muito ruim. E nesse caso pode ser catastrófico. O presidente Trump precisa agir e dizer acabou. Simples assim. Você não manda mais 5 mil soldados para a Polônia quando os alemães estão dizendo para você sair. Você não manda mais 5 mil soldados para a Polônia quando está tentando encerrar uma guerra estúpida, autodestrutiva e desastrosa na Ucrânia.
Ele precisa acordar, precisa ser o líder que diz que é, o líder que quer ser, mas não está sendo. Isso significa acabar com a guerra na Ucrânia da única forma possível, desligando completamente o nosso lado, sair de lá. E depois, incentivar e se mostrar disposto a sediar as conferências que forem necessárias para que pelo menos os países que fazem fronteira com a Rússia e a Ucrânia possam ter voz sobre o que vai ser o resultado, desde que esse Estado seja neutro, não faça parte da OTAN e não represente ameaça para a Rússia. Dá para fazer isso. Ele pode fazer isso, mas nunca fez. Falhou. E quanto ao Golfo Pérsico, já que não vamos invadir o Irã para transformar o país no que Israel quer que ele seja, está na hora de encarar a realidade, não Netanyahu, e acabar com a guerra. Pois é. Tem mais uma coisa que eu queria te dizer. Não sei se você ainda tem tempo. Eu sei que a gente já está quase no fim do tempo normal. Você tem mais alguns minutinhos? Claro. Sim, rapidinho, porque eu acho que isso é algo importante sobre a natureza da guerra do lado europeu aqui. É um pouco diferente. Tem saído muita informação recentemente mostrando que a Ucrânia continua avançando na capacidade de drones. Na verdade, eles estão compensando a falta de tropas com um número muito maior de drones em operação. Vários tipos diferentes de drones. A tecnologia deles realmente evoluiu e está atingindo alvos cada vez mais dentro da Rússia. Mas quando a gente olha para o lado russo dessa história, isso foi divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia, eles apresentam os números que não batem com o que a maioria das pessoas imagina. Eles dizem que 55% das baixas do lado ucraniano ainda vem de artilharia e foguetes, 32% do poder aéreo e só 8% de drones, incluindo os de visão em primeira pessoa e outros tipos. Isso me surpreendeu, porque eu tinha ouvido, e muita gente afirma que é o contrário, que nas guerras modernas essa porcentagem seria bem mais alta. O que você acha desses números? Será que eles são mesmo precisos? Não, eu acho que eles estão bem precisos. E sabe, a gente tende a descartar tudo que os russos dizem de cara, mas eu acho que isso é um erro sério. Seria bom a gente prestar atenção nesses percentuais. A artilharia, como você sabe, Dan, sempre foi a grande responsável pelas mortes no campo de batalha. Em 1945, quando fizemos a conferência do Exército no pós-guerra, em Bad Tölz, na Baviera, George Patton entrou na sala. Todo mundo já estava sentado. Quase todos os generais estavam presentes. Ainda faltavam alguns chegando. A reunião começou e o Patton se levantou e disse: "Bem, senhores, todos nós sabemos quem venceu esta guerra, a artilharia. Agora, pare e pense um pouco sobre isso, a artilharia. Eu devo ter entrevistado uns 1000 veteranos alemães ao longo do tempo. E quando eles falavam sobre o exército dos Estados Unidos, tinham muita coisa para dizer. Nem tudo era elogio, claro. Mas uma coisa que todos repetiam era: a artilharia americana era devastadora, precisa e rápida na resposta. E isso também é verdade agora, no caso dos russos. Além disso, hoje a gente tem algo chamado poder aéreo. O poder aéreo teve um impacto enorme na Segunda Guerra Mundial, mas não foi tão decisivo quanto a artilharia, porque não era tão preciso. Hoje isso mudou. A gente consegue bombardear e usar mísseis com uma precisão impressionante. Então, quando você olha para aqueles 2 primeiros percentuais, tudo faz total sentido. Agora, por que todo mundo está falando de FPVs, de sistemas não tripulados e de munições que ficam rondando o alvo? Bom, tem várias agendas em jogo aqui. E eu acho que as pessoas sempre veem o que querem ver e não necessariamente o que está de fato acontecendo. No último trimestre, os russos relataram a perda de 35 tanques. Agora, isso não quer dizer que esses tanques foram totalmente destruídos. Quer dizer que eles ficaram fora de ação. 35. Os russos têm mais de 1000 tanques agora em solo, na Ucrânia e na Bielorrússia. Então, o que estamos dizendo? Que esses sistemas não tripulados, essas munições que rondam o alvo, são agora a arma decisiva da guerra? Não.
Não são. Eles são úteis, com certeza. No, they're not. Are they useful? Absolutely. But there are countermeasures. Mas existem contramedidas, tanto na forma de guerra eletrônica, quanto na captura de assinaturas de radar e no ataque com vários tipos de armas e munições diferentes, que são muito eficazes. Até algo tão simples quanto uma espingarda pode ser eficiente contra esses FPVs. Agora, alguns desses FPVs também usam fios de fibra óptica que os guiam. Isso significa que alguém está controlando o voo até o alvo. O problema é que não é muito difícil descobrir quando você vê o drone vindo e percebe o fio de fibra óptica atrás dele, de onde ele foi lançado. E adivinha o que é usado para destruir o ponto de lançamento? Artilharia. Ou seja, quando você descobre onde está o operador do drone, quando identifica de onde os drones foram lançados, você ataca com artilharia. E a artilharia é incrivelmente precisa. Então esses números realmente não são surpreendentes. O ponto final é que existe uma tendência muito preocupante e perigosa, eu diria, nas Forças Armadas dos Estados Unidos hoje. É como se quiséssemos voltar no tempo. Queremos voltar com Dave Petraeus para 1942, para a Guerra de Armas Combinadas. Queremos voltar com os generais para aquelas massas e mais massas de infantaria leve. Uma vez eu conversei com um veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele estava assistindo a gente num exercício do Reforger e disse: "Isso não é guerra de verdade." Eu perguntei: "Por que não seria?" E ele respondeu: "Olha, eu vejo todos esses tanques, toda essa artilharia, mas onde estão os milhares de soldados de infantaria caminhando pelas estradas?" Bem, essa foi uma suposição razoável da parte dele, com base na experiência que ele tem. Mas o problema agora é que o soldado de infantaria individual está mais vulnerável à destruição, mais fácil de ser morto ou ferido do que em qualquer outro momento da história. E um dos motivos pelos quais os russos tiveram tão poucas baixas é que, primeiro, eles se entrincheiram sempre que podem, por qualquer razão que seja, e fazem isso de forma muito eficiente. Além disso, eles estão em veículos blindados. E esses veículos agora são protegidos. Eles têm proteção dentro do próprio veículo, com vários tipos de contramedidas, mas mais importante que isso, operam dentro de uma rede integrada de defesa aérea e antimísseis. Então as forças terrestres têm, sim, proteção. A gente está ignorando isso e criando essas imagens do super-homem com um jato nas costas e uma arma a laser, voando pelo campo de batalha e vencendo a guerra. Sabe, esse tipo de loucura era popular nos anos 30. Naquela época já se falava em naves espaciais, em pistolas de raio e tudo mais. E de tempos em tempos aparecem físicos dizendo que estamos prestes a ter essas armas de raio, que vão chegar na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Mas isso nunca aconteceu. E muita coisa disso não vai acontecer por um bom tempo, se é que vai acontecer algum dia. E de novo, todo mundo esquece da contramedida. Para cada medida, existe uma contramedida. Não existe uma arma milagrosa por aí agora. E por fim, e isso vai surpreender muita gente, a gente costuma falar sobre o uso da bomba atômica contra os japoneses. Costuma-se dizer que foi isso que pôs fim à guerra. Mas há muito debate sobre isso, porque a ofensiva soviética na Manchúria, em agosto de 1945, foi o que realmente assustou os japoneses. Eles tinham medo de que os russos, os soviéticos, atravessassem a fronteira e que aquilo significasse o fim do Japão como eles conheciam. Mas mesmo assim, nós ainda entramos em solo japonês. Ou seja, não foi simplesmente jogar uma bomba, declarar vitória e ir embora. Os russos não podem fazer isso. Nós também não podemos. A gente precisa encarar essa realidade. E se não estamos dispostos a enviar tropas terrestres, então para que diabos estamos fazendo isso? E eu acho que, seja falando da guerra com o Irã ou da guerra contra a Rússia na Ucrânia, a gente quer que tudo seja fácil. A gente quer que a nossa preferência vire realidade, mesmo quando não é. E eu acho que esse é um dos fatores que podem levar à nossa derrota final,
e talvez até ao nosso declínio como superpotência, se continuarmos seguindo por esses caminhos sombrios. Bom, Doug, a gente é muito grato por você ter vindo hoje e por destacar esses pontos, porque a verdade é que a gente quase não recebe esse tipo de informação de outras pessoas. É por isso que eu sempre faço questão de destacar que você é um veterano de combate altamente condecorado, porque você esteve na linha de frente e sabe exatamente do que está falando. Você viveu isso. E desde lá atrás, em 1997, já vinha prevendo, nos seus livros e nos textos que escreveu, como seria o futuro da guerra. Então, é algo que todos nós devemos levar muito a sério, e a gente te agradece por trazer esse tema à tona hoje. Obrigado. Obrigado, Dan. A gente também agradece vocês. Ah, e só para avisar, nossa, eu tinha perdido isso. Isso é diplomacia de canhoneira. Que coisa, hein? De onde veio isso, Gary? Acabei de olhar aqui embaixo. Ah, é o Substack do Doug. Beleza, ótimo. Incrível. Eu acho que as pessoas iam gostar de ler. O título é Epitáfio para a Diplomacia de Canhoneira de Donald Trump. E eu acho que é aí que a gente está, infelizmente. Mas, por outro lado, às vezes é preciso fracassar para entender o que é certo, o que funciona, o que não funciona. E talvez isso sirva como um corretivo para alguns dos nossos outros problemas. Quem sabe? Cara, a gente só pode torcer para que o preço para aprender essas lições não seja alto demais. É isso que a gente tenta fazer. E para avisar vocês, hoje temos alguns convidados bem interessantes. Primeiro vamos receber o professor Marandi, que vai trazer uma visão direta, sem rodeios. Ele vai mostrar o que o lado iraniano está dizendo. Esquece o que muita mídia ocidental anda falando. A gente vai ouvir direto da fonte, em Teherã, ao vivo hoje à tarde, à 1h, com o professor Marandi, explicando como as coisas estão por lá. E aí, às 2h, a gente vai ter o Scott Ritter. Ele vai entrar em mais detalhes sobre o que está acontecendo na Rússia e o que pode vir pela frente. Será que a guerra vai se expandir? Ele vai conversar com a gente mais tarde, às 2h em ponto. Muito obrigado, pessoal. E a gente se vê no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque a gente odeia encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.